Olá a todos, vamos começar a primeira sessão do nosso quadro Peões no Cesto. Primeiro falamos sobre material e precisamos criar nossa paleta das cores. Nesta paleta vai entrar umbra tostada, terra siena tostada, ocre, violeta escuro, laranja, branco, azul ultramarino e verde escuro. Para a nossa primeira aula, precisamos ter pano, trincha macia para trabalhar com fundo, para criar cesto e precisamos pincéis de cerda, vários tamanhos, e para trabalhar com contornos, para esboçar nosso desenho, vamos precisar um pincel mais fininho. Em termos dos líquidos, eu preparei óleo de linhaça, mas também pode ser medium de mistura. Primeiro passo que temos de dar é determinar a fonte de luz, porque para criar a forma precisamos perceber os lados de luz, meio sombra e sombra do objeto. No nosso caso, imaginamos a luz de cima para baixo, de esquerda à direita. E sempre vamos desenvolver nossa sessão de pintura do geral aos pormenores, do simples ao complexo e do escuro ao claro. Primeira etapa de nossa pintura é cobrir a tela, dando um tratamento com uma cor base, misturada com óleo de linhaça, obtendo um efeito aguarelado. Desta paleta que acabamos de ver, vamos usar terra siena tostada e óleo de linhaça. Dos pincéis, usamos trincha larga. Cobrimos a tela toda, só para dar o tom geral ao nosso trabalho. Com passos largos, espalhando o óleo, é a primeira imprimatura, tentando não deixar traços marcados. Normalmente, esta imprimatura faz-se com uma tinta transparente para não tapar desenho que artistas fazem para baixo na tela virgem, para baixo de camadas de cor. Mas no nosso caso, por minha metodologia não trabalhar com lápis e desenhar em cima da tela e trabalhar sempre com pincel, esboçando diretamente composição e desenho dos objetos com tinta e pincel. Eu sempre molho no óleo de linhaça para espalhar melhor.
Por que terra siena? Porque se vocês vão observar a imagem, é esta cor do fundo. Só no fundo nós temos cor mais forte, mais enriquecido, como outras tonalidades, e com entradas das outras cores, como a verde, violeta, porque depois este fundo vamos desenvolver no sentido de aproximação de luz, do que mais perto vai ser mais clarinho e a temperatura torna-se mais fria, do que mais longe a tonalidade começa a ficar mais forte e mais quente. Isto é assim. Continua? Pronto. Esta camada tem que ser sempre muito transparente, muito aguarilada, só para não trabalhar, para não trabalhar em cima da tela branca, porque desconcentra-se a nossa atenção quando temos lugares na tela branca que não são pintados. E como vamos trabalhar com flores, com natureza, temos de dar um toque, um mood à tela, um toque de atmosfera. Pronto. E chega. Assim, o que está branco está fechado. Pronto, agora já podemos começar. Começar com o quê? Começar a organizar o espaço, dividindo pela linha de horizonte, destacando a mesa de parede. No nosso caso temos parede, o fundo e mesa. Linha de horizonte. De horizonte escolhemos mais ou menos entre 1/3 e 1/4 parte de largura da tela. E a partir daí, vamos trabalhar já na composição do nosso futuro buquê das flores e cesto. Com pincel tamanho pequeno, vamos esboçar o cesto. Para esboçar o cesto, primeiro temos que encontrar o lugar e direção do cesto. Vamos marcar a base do cesto, um bocadinho inclinado na imagem. E quando marcamos a base, temos que encontrar a altura do cesto. Como vamos fazer isto? Temos que encontrar a proporção do cesto em relação do todo o ramo. Então, vamos medindo a altura do cesto a partir da base até o ponto mais alto de todo o esboço. No nosso caso, flor branca. Então, temos mais ou menos limitar onde acaba a nossa composição para dar espaço a respirar ao nosso ramo para cima. Então, o flor mais alto, já limitamos a altura dela. E vamos ver pela imagem que a altura do cesto mais ou menos cabe 3 vezes até flor mais alto. Pela imagem vimos isso, então marcamos mais ou menos
3. Na nossa imagem, temos só um bocado que vimos do cesto, mas isto não significa que não vamos pintar o cesto todo. Não vamos pintar só o fragmento do cesto. Para sentir a forma inteira, temos sempre pintar, independentemente do que apareça no desenho, na pintura, independentemente disso, temos sentir forma do cesto todo. E depois, quando abrimos lugares para as flores que fecham o cesto, vamos limpar um bocadinho o sítio para a flor. Então esboçamos o nosso cesto e começamos já pintura de nosso cestinho em verga. Como eu já tinha dito, que pintura tem que ser desenvolvida do geral aos pormenores, sendo de mesma regra, vamos dar o fundo deste cesto. Para fundo, vou usar umbra tostada, castanho escuro, e vou adicionar um bocadinho de azul ultramarino. Vocês podem ver proporções e que, para não tornar muito frio, muito azul, mas no mesmo tempo cobrir bem o nosso cestinho. Sem olhar na perspectiva do cesto, onde é luz, onde é sombra, não vamos analisar. Primeiro a mancha geral. Eu trabalho para baixo, para cima e crio uma camada para dar primeira mancha escura do nosso objeto e depois já desenvolver ela como processo de trançar a verga, não é? Muito mais. Pronto. Quando eu já pintei com trincha larga e dei o fundo escuro, quente, com azul que dá aquele desverdeado quando mistura-se com castanho. Para que uso azul ultramarino? Para dar mais profundidade. Até posso adicionar mais, né? Dar ainda mais escuro do que forma fica mais engraçada em termos de volume, profundidade. E pronto. E agora já vou trabalhar com verga. Como eu trabalho com verga? Parece, quando nós olhamos para vários cestos, que é muito difícil pintar a verga e muitos dizem que este cesto é impossível pintar porque difícil transmitir aquela trança que a verga faz. E vocês vão agora surpreender que se nós apanhamos o ritmo certo de verga e vamos a segui-lo, nós conseguimos obter resultado muito parecido com o cesto de verga. Para isto, vou usar terciana tostada com laranja cádmio, que vocês vão ter na paleta. Com esta mistura, bem quente e muito bonita,
vou de esquerda à direita criar verga vertical, aquela base do cesto. Aqui um pormenor. Como temos vaso na perspectiva, temos que mostrar que aos lados, intervalo entre verticais vergas vai ser menos e vai abrir-se conforme de chegar ao meio, porque nós olhamos para o meio, tá? E nosso olho desvia, nosso olhar desvia para o lado esquerdo e o lado direito e nós perdemos, não vimos o intervalo todo por causa da perspectiva. Por isso vamos começar aqui. Aquelas partes verticais vão ser menos abertos. Depois vão começar a abrir mais e depois vão fechar-se conforme de ir aos lados. Embaixo posso acabar assim, com tracinhos mais curvados. Nós vamos voltar a trabalhar com cesto ao longo das aulas, vamos retocá-lo, porque este trabalho não é trabalho com técnica à prima, logo a primeira pintura toda, mas para já ter o cesto que vai inspirar-nos para as flores como base, vamos acabar desenho do cesto. Então, vou continuar com mistura terra siena tostada e laranja cádmio para criar traços no horizontal. Então, começo. Do meio ao meio, vou criar estes tracinhos assim. Agora, depois de criar um elemento ou outro, a seguir vou fazer xadrez. E estes entram entre outros. Sempre temos de buscar tinta, porque trabalhamos com um pincel pequena e ele gasta rápido. E não tenta fazer muito certinhos traços, mesmo natural, vibração de mão faz muito bonito e mais original a verga. E continuamos com o mesmo modo, fazer nossos tracinhos de cesto. Sempre na xadrez, sempre assim. É que já aqui se enganam um bocadinho no ritmo, podem tirar com trincha e fazer aqui assim. Até podem ir para fora. Pronto, e vamos acabar aqui também. Sim, assim. Mas eu não vou fazer acabamentos porque no nosso caso está tudo fechado. Até estas partes também não vamos precisar, porque flores vão cobrir. Depois vamos trabalhar também com luz, porque luz vem e bate na parte mais saliente do cesto.
Para a parte luminosa, vou usar pincel novo, limpo, no sentido de limpo, e vou misturar branco, no meu caso é zinco, pode usar titânio também, e nossa laranja, que já serviu para nós, para trabalhar com Geraldo Verga. E algumas partes vou marcar com luz, mas eu depois vou precisar voltar, porque luz é mais claro e desapareça no fundo escuro. Por isso, estás a ver, eu posso marcar partes mais luminosas, mas depois vou precisar voltar, só para ter ponto de luz, onde a luz fica mais... Esta mistura é muito bonita, laranja, cádmio com branco, dá luz muito... Luz costuma ter temperatura fria, mas no cesto, como é de madeira, temos de trabalhar com luz mais feito com cores mais quentinhos. Mas laranja dá efeito na mistura com branco, laranja cádmio, dá efeito, não é muito quente e fica engraçado. Pronto. Vou acabar a base do cesto. Como eu já tinha dito, nós ainda voltamos a trabalhar com pormenores do cesto. Hoje só no modo geral. E agora vamos fazer o fundo. Podemos fazer assim, com tracinhos, só para acabar o fundo. Este fundo depois desaparece várias vezes por causa de pintura de mesa, mas só para ter forma acabada, para nosso próprio prazer, vamos dar estes traços. Pronto. Depois de acabar a pintura de cesto, vou fazer pintura de fundo. Deixa-me mais tempo, porque eu tenho aqui a tirar um bocadinho. Espera aí. Onde está? Mostrei para ti. Tá. Pode ser. Então, vamos continuar a desenvolver nossa obra e vamos misturar umbra tostada com verde escuro, dando algumas pinceladas, outra vez aguareladas, mas apanhar o fundo do cesto. Do cesto, em cima do cesto, não só fundo de cesto, do que mais para fundo, do que pincelada torna-se mais delicada para não apanhar e não estragar o contorno do cesto e mais escuro. Assim. É uma mancha escura e geral. Dentro desta mancha, já começo a criar composição das flores.
Já tenho marcado a minha flor mais alta. E a partir desta flor, vou continuar a criar composição por alto. Primeiro tenho a apanhar desenho da minha composição, do ramo das flores, por alto. Então, por alto, vendo intervalos e alturas das flores, vou marcar sítios para elas. É mesmo a ver onde flores ficam. E assim, ir flor a flor. Esta fica. Tentar logo apanhar e tamanho e caráter de flor. Algumas abertos e torna-se como círculos, outras como ovais, meio fechados. Esta é mais para oval, esta mais bola. Estás a ver? Apanhou o cesto e nós já pintamos, tiramos aqui para limpar o sítio da nossa flor. Depois, em cima dele também, vamos ter flor assim aberto em cima do cesto, grandoto. Esta fica em cima dele. Aqui, tocando nele, vai aparecer o outro. E com pano vamos limpando sítios para as nossas flores. Depois, flor que vai dar, não se esqueça de fazer intervalos diferentes. Temos aqui pequeno, aqui vamos dar maior intervalo e criamos flor a seguir. Depois, para trás dele, aparece a flor branca, como vão. Esta mais aberta, esta maior. Esta flor branca. Também temos um botão aqui, para não esquecer dele. Meio fechado, flor. E falta para nós flor que está em cima do cesto. Este tamanho mais ou menos assim. E esta vamos pôr assim em cima do cesto. Estás a ver? Na imagem temos duas flores de mesma altura, em cima do cesto. Por isso, sempre melhor, como vocês sabem, pintura, a arte não gosta coisas repetidas. Podemos levantar um bocadinho e abrir esta parte do cesto. Por isso, eu corrijo a imagem fotográfica com regras de composição mais corretas. Então, para ter duas flores não é da mesma altura, tenho uma mais em baixo, outra mais em cima. E basta a última flor que fica entre esta e esta, mais ou menos nesta altura. E vou ver, para não criar abertura aqui monótona, vou se calhar aproximar ele mais para o cesto e quebrar esta linha. Temos sempre que pensar na composição, porque a leitura do quadro pelo mancha e traço de mancha e traço. Por isso é muito importante ver
composição da imagem de fora e de dentro. Estás a ver? Ainda está a continuar, por isso vou fazer mais dramático, cortando esta flor assim. E vou sempre verificar para elas não ficam na igual posição. Pronto. Esta pode sair da linha, esta pode ir mais para dentro e esta mais para fora ainda. E pronto. Tinha pano um bocadinho sujo de tinta azul, mas não faz mal. Nós vamos fazer pintura. Pronto, as minhas florinhas. Vou marcar assim. Pronto, então, composição das flores já está feito. Vou verificar mais uma vez intervalos entre flores. Este intervalo, porque a leitura vai ser pela mancha de cor, para não ter manchas iguais. Este intervalo, não há intervalos iguais, então a composição já está acabada. Agora não vamos preocupar com folhas, folhas já entra no final e vai completar o nosso quadro. Por isso, um elemento não é muito importante agora para nós. A seguir, temos dar manchas de cor mais fortes de toda a composição, dar profundidade. Por isso, outra vez, volto com pincel já a menos tamanho. Volto usando tintas que tenho na paleta, dar acentos mais fortes do que eu começo. Claro que começo do fundo, para depois, quando estas manchas secam, ter profundidade mais forte. Podem usar, eu usei de cerda, mas cerda abre aqui risquinhos, por isso pode usar pincel de sintética, assim, para dar mais profundidade à volta das flores. E vou colocando, mais escuro cor. No mesmo tempo, dando cor do fundo, posso já ver aberturas naturais que a flor tem entre pétalas e abrir aqui com fundo, esculpindo e criando o shape de flor. Só um bocadinho aqui, depois vamos ter aqui ainda o fundo, continua por causa das folhas, por isso posso dar ainda mais forte a cor. Flores nunca podemos começar logo com pétalas. Flor tem que nascer, temos a trabalhar na forma de flor, onde tem botão, meio, trabalhar esculpindo flor pelas regras de luz e sombra, e pétalas, efeitos mais assim de movimento das pétalas entre flor, isto tudo nas fases finais. Pronto, vou trabalhar, depois com trincha larga posso uniformizar pinceladas. E vamos ver esta flor grande, onde tem aberturas, já entrando com algumas cores escuras, assim, para não deixar para a próxima só aqui círculos, para já
tentar ajudar no próximo sessão ter aqui vai pétala, por isso onde está pétalas podemos abrir o espaço com pano assim, para já ver como eu vou seguir a forma de flor. Aqui pétala abra, depois aqui abra outra, a seguir vai mais uma pequenita. Para fora, só olho para fora. Para dentro não me interessa nada agora. Só para fora para ver como a minha flor vai, como a minha flor tem forma natural dele, própria dele. Não há duas flores iguais, não é? Por isso, e aqui posso desenhar com pano como vai ser esta, aqui assim, limpar dentro, dar alguns movimentos. O olho está a descarregar um bocadinho, depois tenho a passar mais com trinchinha. E esta, olha, vai com pétala assim. Sim, só para dar movimento e vai assim, pronto. Esta também vai abrir aqui algumas assim rasgados pétalas. Aqui. O branquinho também vai entrar, não liga com cor que aparece, é o pano sujo, por isso fazemos trabalho com pano sujo mesmo para não se importar muito, só para construir algumas formas, sempre menores, no modo geral, só para ver onde a flor estica as suas pétalas, onde elas desapareçam, onde novamente apareça e seguir ao movimento. Porque temos que abrir um bocadinho o fundo que fizemos para não ficar muito escuro, para ficar pintado como uma cor neutra, assim uma espécie de cor suja. É só para mim. Eu estou a fazer este processo e estou estudando natureza da flor, contorno da flor, onde entra a sombra, onde aqui para dentro entra a sombra, uso outra vez sombra. E vou sempre adicionando contrastes para limitar as minhas flores com contraste cor de fundo. Pronto, e aqui também temos estas pétalas. Não fazer mal não quer, não é? Com todas perfeitinhos, porque peônias dizem que é flor muito difícil para os artistas pintar, mas para os artistas que pintam com parte cognitiva da sua inteligência, muito simétrica, muito concreta, porque peônias lindíssimo para os artistas flor, pela sua natureza despenteada, não há nada igual, e no mesmo ramo nós podemos observar histórias de vida destas flores muito diferentes. Uma só acabou de nascer, outra já está mais velhinha, mais baixinha, mais seca. Por isso, peônias tem caráter das pétalas, algumas pétalas já estão secas, outras ainda muito fresquinhas. É engraçado pintar, muito divertido pintar esta flor.
mas é considerado que flor muito difícil para pintar. Mas por que difícil? É porque não há simetrias, aqui está tudo diferente, não há bolinhas. O contorno pode de repente desaparecer e de repente ter uma enorme pétala e depois outra vez desaparecer. Pronto, mais ou menos tenho sítios preparados para a segunda sessão, e na segunda sessão nós vamos começar a trabalhar só com peões cor-de-rosa, como eu disse, de escuro a claro, estás a ver? Nós não temos aqui na paleta cores nenhumas claras, nós trabalhamos só com cores escuras. Quando precisamos aclarar algum sítio, usamos pano, e como temos imprimadura ligeira, mas tem alguma cor, limpando com pano o lugar, nós fazemos contraste com fundo e vamos entender que este sítio mesmo para trabalhar existe, para trabalhar na próxima sessão. Quando vamos construir nossas flores na próxima sessão, vamos construí-los através da lógica de luz e sombra. Continuamos, luz vem do lado esquerdo à direita, de cima para baixo, por isso estas partes de flor, do que mais do lado esquerdo, vão tornar-se mais claros e vamos realizá-los com cores de paleta fria e clara. Eu mudei a direção de luz, porque na fotografia a direção de luz bate mesmo no centro do vaso. E mudei porque é muito mais engraçado ver o ramo que tem volume, que apanha luz do lado esquerdo, porque vamos ter algumas flores muito mais iluminadas do que outros. Este contraste entre flores na parte de luz e flores na parte de sombra, de mesma origem, de mesma cor, mas contraste que nós vamos fazer abrindo paleta de cor de rosa, de cor vermelho, no nosso caso não é vermelho, é mesmo cor de rosa, beneficia muito mais pintura. Por isso a pintura antiga dos nossos mestres antigos, dos séculos passados, usava de esquerda à direita. Muitos diziam que a lógica, porque a maioria pessoas escrevem de esquerda à direita, por isso é lógico ter luz de esquerda à direita, é mais natural para nós, porque escrevemos de esquerda à direita, por isso luz e trabalhar, desenvolver obra mais natural para a artista, mesmo com fonte de luz que está no lado esquerdo e vem para o lado direito. Por isso eu mudei fonte de luz em comparação da nossa imagem fotográfica, porque se nós imaginamos luz como está cá na fotografia, a fotografia é diferente da pintura, não é? Nós limitamos nossos ferramentas em termos de paleta, de abertura de paleta, porque luz vem no meio, sombra aos lados e todas vão ter mesmo tratamento. E muito difícil mostrar riqueza que faz várias distâncias de objeto à luz. Esta riqueza que influi e paleta de cor e com temperatura de cor e várias nuances que aparecem de sombra que está envolvida, para a qual o flor está envolvido. Isto é muito importante, sempre escolher certa fonte e certo lado de luz. Pronto, agora vou continuar a marcar
sítios mais escuros no trabalho, em cima da tonalidade que já tenho posto, e vou analisar a minha mesa, parede, outra vez voltando à fonte de luz. Então, usando a regra de degradê e usando a regra de nosso visual, o que está na primeira plano é mais escuro, o que afasta mais claro e menos atenuado, desculpa, vamos criar um tom para a mesa. Usando, outra vez volto à nossa paleta, usando cores que já temos, podemos trabalhar com escuro castanho, umbra tostada, adicionando verde e criando um tom